Ai, difícil, hein? Muito difícil. Não importa quão positiva seja a sua energia, parece que a única missão do governo federal é derrubar todas as suas expectativas de um futuro melhor. A semana começou com o presidente Jair Bolsonaro se mostrando mais uma vez contrário às medidas adotadas por prefeitos e governadores na tentativa de conter a Covid-19. E mais uma vez ele fez alusão a convocar as Forças Armadas a irem às ruas para defender os direitos e liberdades do povo brasileiro. Mas afinal de contas, por que esse tema tem estado tanto na boca do povo? E por que o povo acha que seus direitos estão sendo caçados, quando na verdade as medidas tomadas por prefeitos e governadores visam resguardar o seu maior direito, que é o direito à vida? Isso e muito mais a gente conversa no vídeo de hoje. Eu sou Marcos Tavares e seja bem-vindo ao lado de fora da bolha. Liberdade. Podemos considerar esta como sendo a palavra da moda. Mas afinal de contas, por que essa palavra tem tido cada vez mais espaço no debate político? E mais do que isso, quais são os riscos de termos uma palavra com significado tão amplo e tão poderosa no centro do discurso político no momento em que vivemos? Ao longo da história, a ideia de liberdade assumiu diferentes sentidos. Na polis grega, significava a possibilidade de participação na vida política. Já em Sócrates, passou a significar o domínio de si mesmo. Na Idade Média, sob a influência de Santo Agostinho, passava a representar o risco, uma vez que o livre-arbítrio poderia levar o homem a querer ser igual a Deus. Com o Renascimento, o conceito de liberdade política foi recuperado e passou-se a formular o conceito de liberdade de pensamento como conhecemos hoje. Já no século XVII, a ideia de liberdade foi novamente amplamente debatida. Isso se deu porque foi naquele período que surgiram as bases do Estado moderno como conhecemos até hoje. Naquele período era muito comum se debater como era a liberdade do homem em estado de natureza, aquele homem que é tido como selvagem. E também como era a liberdade do homem que vivia em sociedade devidamente organizada. Naquele período tivemos nomes de pessoas muito influentes na filosofia política, como Rousseau, como Hobbes e como Locke, que é tido como pai do Estado liberal no qual vivemos até hoje. Em Locke, a liberdade consiste na ausência de restrições e violência, dependendo isso da existência de leis. No século XVIII, o conceito de liberdade é novamente debatido. Para Immanuel Kant, talvez o nome mais influente do período, o conceito de liberdade não deve se limitar a fazer o que se quer ou mesmo fazer o que a lei ordena ou não proíbe. Para ele, o conceito de liberdade tem a ver com a busca incessante pela felicidade através de todos os meios que a pessoa achar necessário. Porém, nessa busca pela felicidade, não se deve atrapalhar a busca de outras pessoas pela felicidade também. No popular, seja feliz do jeito que você quiser, só não impeça o seu coleguinha de ser feliz também. É bom deixar bem claro que até o final do século XX, o que significa ontem em termos históricos, apenas um grupo bem seleto de pessoas podia exercer plenamente a sua liberdade. Grupo esse formado por homens brancos e de posses. E que para nós, meros mortais, foi preciso muita luta e muito sangue derramado para que hoje exercêssemos algum nível de liberdade. Sim, algum nível, porque estar garantido em lei não significa estar garantido na prática, tal qual acontecia no passado. Fato é que hoje ouvimos falar muito em liberdade. Liberdade de imprensa, liberdade de expressão, liberdade de culto, liberdade de ir e vir. Porém, o povo brasileiro ainda desconhece a história por trás de cada uma dessas conquistas. Sendo assim, abre espaço para que pessoas mal intencionadas e que tentam esconder seus próprios erros, suas omissões, usem o conceito errado de liberdade para tentar enganar o povo brasileiro. Como, por exemplo, quando acusam prefeitos e governadores de roubarem a liberdade do povo brasileiro. Será que esse discurso serve às pessoas que têm tido suas casas invadidas para impedir que louvem ao Deus que acreditam? Não, peraí, isso não tem acontecido. Afinal de contas, 85% da população brasileira se declara como cristã segundo o IBGE. Então seria altamente improvável que sua liberdade religiosa fosse caçada. Então será que é mais provável que esse discurso sirva aos pastores multimilionários que viajam pelo mundo e que inclusive se vacinam contra a Covid-19 lá fora, em outros países, enquanto estimulam seus fiéis a se aglomerarem dentro dos templos? Será? E quando se fala no direito de ir e vir, será que estão realmente preocupados com o bem-estar do cidadão brasileiro? Como esse direito tem sido usado? Dentro de ônibus e trens abarrotados? Metrôs lotados? Será que você tem visto essas mesmas pessoas reclamando desse fato? Ou simplesmente finge que o problema não existe? Afinal de contas, o trabalhador brasileiro continua indo trabalhar todos os dias.
e os multibilionários do Brasil continuam a ficar cada vez mais ricos. Quando Bolsonaro faz esse tipo de discurso, ele está assinando a sua base de eleitores mais fiéis, a ala militar e a ala religiosa. E assim ele manda um recado bem claro a um grupo bem específico de pessoas. Talvez você não saiba, mas está rolando no Congresso Nacional uma CPI apelidada de CPI da Covid-19. E a oposição não poupa esforços para colocar o presidente contra a parede. E dia após dia surgem mais fatos contra o presidente. E se os fatos não vão levar a um impeachment, com certeza esses fatos serão usados ano que vem na corrida eleitoral. E Bolsonaro, quando faz esse tipo de discurso, acena não os eleitores que votaram no Bolsonaro na onda anti-PT e anticorrupção, mas justamente os empresários multimilionários que apoiaram a sua eleição e botaram dinheiro e bancaram seu projeto de governo liberal. Por mais que o governo federal tente vender a ideia que a economia vai bem, a realidade não é bem assim. O dólar nas alturas, a gasolina num preço que ninguém tolera pagar, a inflação dos alimentos e a pressão internacional crescente em decorrência do aumento do número do desmatamento do território nacional. Pressão essa, veja bem, que na realidade esconde o interesse dos produtores internacionais em abocanhar a parte do mercado internacional que hoje pertence ao setor agrícola brasileiro. Quando falamos em cenário internacional, não há santos nessa história. Assim como não é santo o presidente Bolsonaro quando faz esse tipo de discurso defendendo os direitos e liberdades do povo brasileiro. Na realidade, quando ele faz esse tipo de discurso, ele fala um grupo bem restrito de brasileiros. O grupo que apoiou ele nas eleições de 2018, não um grupo de eleitores, mas sim um grupo de apoiadores. Quando ele faz esse tipo de pronunciamento, ele passa a ideia que caso sofra impeachment, ele vai cair atirando. Ele não vai sair do governo simplesmente calado, mas sim vai tentar mobilizar ao máximo as bases de eleitores fiéis que ele tem. E uma dessas bases é justamente os militares de baixo escalão. E por mais que ele não conte com o apoio de coronéis e generais, só Deus sabe o estrago que isso pode trazer ao Brasil. E ele trabalha justamente com essa imprevisibilidade e com medo que isso pode gerar nas pessoas que foram importantes na sua chegada ao poder. Quando você ouvir esse tipo de pronunciamento, se faça a seguinte pergunta: a quem serve esse discurso? Será que serve a você, a sua família, as pessoas que você ama e que dia após dia são colocados na linha de frente da Covid-19? Ou será que serve aos interesses obscuros da classe política? Afinal de contas, pensa comigo. Quem aqui hoje é colocado contra a parede e tem que dar explicações a respeito, por exemplo, do fato de o Brasil ter tido 4 ministros da saúde em plena pandemia? Quem é que tentou trocar a bula da cloroquina para medicar pacientes da Covid-19 sem nenhuma comprovação científica? Quem é que se negou a comprar vacina de forma antecipada por puro negacionismo? Quem é que demorou a prestar auxílio às empresas brasileiras e ao cidadão brasileiro via auxílio emergencial? Isso e muito mais tem sido usado contra o atual presidente. E você sabe muito bem agora a quem serve esse discurso. E se você gostou desse vídeo, mas não é inscrito no nosso canal, não perca mais tempo e se inscreva agora, porque só assim o YouTube vai continuar levando nosso conteúdo até você. E não se esqueça, curta, compartilhe, comente e acione as notificações e o sininho aqui do YouTube. Eu sou Marcos Tavares e te espero aqui, do lado de fora da bolha. Valeu!